Margarida Drummond tem 5 publicações escritas sobre o fundador da Rede Vida, Dom Luciano Mendes de Almeida. A jornalista participa nesta Semana Santa de lives em rede social relacionando o exemplo de vida de Dom Luciano com o mistério pascal. Este é o destaque final do JCTV. A jornalista Margarida Drummond é uma das principais escritoras sobre a história de vida de Dom Luciano Mendes de Almeida. Margarida Drummond escreveu Dom Luciano, especial Dom de Deus, em 2 edições, 2010 e 2012. Margarida Drummond também lançou 3 volumes de crônicas sobre Dom Luciano, em 2021, reunindo durante a pandemia 230 crônicas que ela havia escrito entre 2011 e 2016. Dom Luciano foi bispo auxiliar de São Paulo de 1976 a 88, depois transferido por São João Paulo II para a Arquidiocese de Mariana. Margarida enfatiza que a história do saudoso discípulo e missionário está intimamente ligada ao mistério pascal. Por exemplo, em São Paulo, né, quando ele era bispo auxiliar, né, porque depois ele foi arcebispo de Mariana, ele aí em São Paulo, a amizade dele com os pobres era tão grande, e teve um período que ele morava em uma casa, tinha uma varanda, e ele, depois que ele chegava tarde da rua, né, do trabalho dele, o trabalho pastoral, ele saía em visita às pessoas em situação de rua, né, ia ao hospital. E, então, quando ele chegava, ele já encontrava alguns pobres esperando por ele para poder dar uma sopa quente. A irmã Carmen, né, que muito tempo, né, o ajudou em casa, ela já sabia desse costume dele, ela deixava a sopa pronta, e ele esquentava e servia. Margarida Drummond detalha o respeito e carinho que Dom Luciano tinha com os pobres. E esses pobres, como era uma casa e tinha varanda, certo dia Dom Luciano foi atender a porta, bateram na porta dele. Quando ele atendeu, eles eram os pobres na varanda, e um deles falou assim: "Ô, sou bispo, apaga a luz, está atrapalhando a gente dormir." Quer dizer, ele ficava acordado escrevendo, ele era escritor, escrevia sempre para os jornais, né? Então, a intimidade dele, isso é uma, né, maravilha, né? Margarida Drummond conta outra história curiosa, mas que demonstra como Dom Luciano era preocupado com o outro, independentemente de classe social. Uma vez também ele estava trabalhando, morando em um prédio, e chegou lá, tinha um casal se mudando para aquele prédio, aquele sufoco todo, né? E os dois sozinhos fazendo a mudança, põe no elevador e tal, aquele sufoco. Ele chegou, coincidiu dele chegar ali, olhou assim, eles nem conheciam o Dom Luciano, né? E falou assim: "Espera só um pouquinho." Dom Luciano subiu, daí a pouquinho desceu um monte de gente para ajudar a fazer a mudança. Sim, são muitos exemplos dessa forma que mostram a ressurreição a partir de Dom Luciano, que a gente tem que ser uma pessoa aberta, né, para o outro se sentir bem perto da gente. Margarida Drummond aproveita este período de Semana Santa para fazer lives, contando detalhes históricos de Dom Luciano que simbolizam na prática a vivência diária pascal. Paulo Júnior para o JCTV.